Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bem-vindo ao segundo vídeo sobre substâncias inorgânicas. No vídeo anterior eu falei sobre água. Agora eu vou falar sobre os sais minerais. É uma coisa bem simples entender a função dos sais minerais. Aliás, as funções dos sais minerais, porque eles têm funções diversificadas, tá? Então, das substâncias orgânicas, o tópico número 1 foi água, o tópico número 2 são os sais minerais, tá? Os sais minerais, certamente, são encontrados tanto nos seres vivos, como também na matéria sem vida, o que alguns chamam de matéria bruta, certo? Então você pode encontrar, logicamente, o sal mineral numa rocha, você pode encontrar o sal mineral na água, certo? Dissolvido na água, porque a água é um excelente solvente, conforme eu falei na aula passada. Porém, o que acontece? Eles também são encontrados nos seres vivos, tá? E dentro dos seres vivos, eles aparecem, os sais minerais, de duas formas diferentes. Uma delas, dissolvidos em água, e também a outra forma, na constituição do esqueleto. Então ela está dissolvida em água, está passeando pelo nosso organismo. Ou então estão paradas, fixas em estruturas como o esqueleto, que tem a função de acumular esses sais minerais para ficar com aquele aspecto de cimento, de coisa sólida. E às vezes, como a gente vê no próprio esqueleto, ele tem tanto mineral acumulado que ele chega a não parecer uma coisa viva, né? Parece que não tem célula, parece uma peça de gesso ou então de cimento. Tamanha quantidade de sais minerais que ele acumula. Bom, então vamos colocar aqui um pouquinho mais de informação sobre as duas formas em que ele aparece. Vamos lá. Primeiro, dissolvidos em água. Como ele se dissolve em água? Na forma de íons, tá? Os íons, tá? Como os íons são elementos químicos que têm carga elétrica positiva ou negativa, né? Cátions e ânions. Então, o que acontece? Na forma de íons, são pequenas variações na sua porcentagem, né? Modificam profundamente as propriedades da célula. Ou seja, se houver um aumento ou uma diminuição da porcentagem de sais minerais, a célula pode e vai sofrer alterações que muitas vezes elas podem ser irreversíveis. Então, muito importante é manter uma regularidade na concentração de sais minerais, certo? Bom, exemplo, olha só, a permeabilidade da membrana e a capacidade de responder a estímulos. Então, repare bem, vamos colocar aqui esses dois exemplos, então. Olha só, a permeabilidade da membrana. Então, olha aqui, ó, você está vendo, representando essas bolinhas aqui, ó, com essas estruturas vermelhinhas, são os fosfolipídios, tá? Essa parte aqui, ó, mais azulzinha, é uma proteína. Então, estou vendo aqui uma membrana plasmática. A membrana plasmática das células, ela tem duas camadas fosfolipídicas, feitas de ácido fosfórico e lipídio, tá? Alternadas por algumas proteínas, que podem ser grandes, podem ser pequenas, tanto faz. Mas todas elas têm uma função, tá? Então, o que acontece? Aqui eu estou representando, tá, os tais íons, né? No caso aqui, o sódio, com sua carga positiva. E tem também o potássio, e o potássio aqui desse lado também. Então, imaginem só a seguinte situação. Aqui é a membrana da célula, aqui, ó, é o lado de fora e aqui é o lado de dentro, tá bom? Então, o que está acontecendo?
O sódio, inicialmente, ele está em grande quantidade do lado de fora. Como é que ele chegou até aí? Como eu falei para vocês, até na aula anterior, ele chegou aí diluído em água. Então a água transportou ele, por exemplo, através do plasma do sangue. E aí ele veio aqui, esse plasma, e banhou a célula do lado de fora. E aí ficou cheio de sódio aqui, né? E aqui é algum potássio. E aí o que acontece? O sódio, como ele tem uma maior concentração do lado de fora, ele acaba invadindo a célula, né? E por que ele consegue invadir a célula? Porque, como vocês podem ver, as moléculas, tá, de fosfolipídios, principalmente o lipídio, ele tem um formato que é esférico, certo? Então, não dá para fazer uma parede de proteção, de contenção de substância com elementos esféricos. É como uma parede feita de tijolos esféricos. O que vai acontecer? As esferinhas não se encaixam, fica um monte de buraco, um monte de poro. Por esses poros, o sódio invade a célula, tá? E ele passa do lado de fora para o lado de dentro. E toda vez que ele invade a célula, ele leva o potássio para fora, ele empurra o potássio para fora, tá? Então esse é um movimento que acontece por conta da grande concentração de sódio de um lado e de outro. Esses movimentos são importantes para a célula. Na verdade, isso faz parte, isso não chega a ser um problema. Isso chega a ser um mecanismo que faz a célula funcionar, porque na verdade ele é um cátion. Quando ele invade a célula, o que vem junto com ele? Vem uma carga elétrica positiva. Isso representa para a célula um estímulo. Ou seja, a falta de sódio aqui nessa região, ela pode causar pouco estímulo na célula. E aí a célula não vai funcionar devidamente. Então isso justifica o que aconteceu aqui, ó, como eu falei, né? Pequenas variações na sua porcentagem modificam profundamente as propriedades da célula, né? Então aqui vai acontecer, por exemplo, se você tem um problema intestinal, um problema digestivo que te causa vômito, né, ou que te causa diarreia, o que acontece? Você perde muitos líquidos. E como esses sais estão diluídos nesse líquido, ao jogar esse líquido fora do corpo, você está perdendo isso aqui. E perdendo esse sódio, por exemplo, você deixa de estimular as células. Isso vai causar em você uma indisposição, tá? Uma sonolência, uma sensação de fraqueza. Então, veja, você perdeu esses íons, então você está em baixa produtividade, certo? Então, por aí você já entende. E uma das coisas também, a capacidade de responder aos estímulos, ou seja, uma das células que utiliza esse mecanismo em grande quantidade é o neurônio. Então aqui vocês estão vendo a representação de um neurônio. O neurônio, o que ele faz? Ele recebe, né, um estímulo elétrico e ele transporta esse estímulo, ele propaga esse estímulo para um outro neurônio e assim vai formando uma corrente de estímulo, certo? Ok, se você tem pouca substância aqui diluída, pouco sódio, vamos imaginar que essa membrana plasmática é do neurônio, ele recebe pouco estímulo, logo ele vai transmitir pouco estímulo. Isso justifica a pessoa ficar com uma certa apatia quando está desidratada e perdeu cátions por aí. Tá legal? Então, prejudica a capacidade de responder a estímulos. Então, a pessoa não sente os estímulos direito, ok? Muito bem. E aqui, ó, imobilizados, tá? Componentes, vamos colocar aqui, componentes da estrutura esquelética. É a parte que está imobilizada. Então o cátion que eu falei, que é o sódio, que ele vai
entrar na célula, vai estimular a célula, como a célula do coração, a célula do sistema nervoso, que eu dei como exemplo, tá? Então, esse é um outro tipo de situação, é o que está dissolvido em água. Então, tem o dissolvido em água e tem o imobilizado. Então, os sais minerais imobilizados são componentes da estrutura esquelética, por exemplo, tá? Então, no esqueleto, você tem o cálcio, que ele fica lá imobilizado, ele não sai de lá, porque se ele sair, o osso enfraquece, ele perde aquela calcificação, tá bom? Então aqui, ó, então eles são pouco solúveis, por quê? Se eles fossem muito solúveis, eles não estariam imobilizados, eles estariam em movimento pelo corpo, certo? Então, outros exemplos aqui deles, você tem, por exemplo, o íon magnésio, certo? Né? Que aqui, como você pode ver, é um cátion com duas cargas positivas. Onde ele está? Ele está na clorofila. Então, a clorofila que a planta usa e a alga também para produzir açúcar através da fotossíntese, ela é feita com magnésio. Então, o magnésio ele é um elemento químico importante para formar a clorofila. Sem ele, não tem clorofila. E a clorofila está dissolvida? Não, ela está lá na clorofila, o magnésio está lá na clorofila. Ele não vai sair por aí percorrendo o vegetal, ele vai ficar lá paradinho na clorofila, tá? E aqui tem o ferro também, o ferro, elemento químico ferro, tá? Um cátion também, que faz parte da hemoglobina. A hemoglobina é aquele pigmento de cor avermelhada, e ela é avermelhada por causa do ferro, e ela fica dentro do glóbulo vermelho. E o que ela faz? Ela transporta, né, gases respiratórios, o oxigênio e o gás carbônico. Na falta de ferro, o que acontece? Há pouco transporte de gases respiratórios, principalmente do oxigênio, que vai causar na pessoa toda aquela fraqueza, indisposição, que é característica da anemia, tá bom? Então isso aqui é uma outra situação, são mais dois exemplos, aqui está o tipo de íon e aqui estão as funções desses íons, certo? Bom, então, pessoal, se você achou útil essa explicação, né, na minha página do Facebook Biologia para Estudar, você encontra esta imagem que eu usei nessa apresentação, esse resumo, você encontra lá. Então, vai lá, faz parte da comunidade, faça parte, dê um like, compartilhe o vídeo se ele foi importante para vocês. Eu volto no próximo vídeo. Até lá. Tchau.